boa noite a todos. Esse é o nosso penúltimo Ciranda do ano, a gente vai ter mais um em novembro. O Ciranda de hoje, o título do Ciranda é Hugo Cabret, um espaço para sentir, pensar e criar. Depois do Hugo Cabret ter ganho o Oscar, né, como um dos melhores filmes infantis, foi isso? Como o melhor filme infantil, foi o melhor filme? Ele ganhou, o melhor filme foi o Artista. Ganhou a animação, a fotografia. Ganhou, mas o melhor filme foi o Artista. E depois do público ter visto bastante, é que a gente, né, foi conhecer o filme e gostou muito e foi trazer vocês para conversar sobre ele, né? A Lu então vai fazer a apresentação dos nossos convidados. Nossos convidados então é o Guilherme Petri. O Guilherme é publicitário, roteirista e diretor. Ele ganhou 2 Quiquitos agora em Gramado, em 2012. Né? Pelo curta Elefante na Sala, foi melhor curta e melhor roteiro. Né? Guilherme, parabéns. Obrigado. Ele também é diretor de cena para publicidade da TGD Filmes, né, Guilherme? E já fez vários trabalhos nessa área, né, de curtas, minisséries também, vídeos, enfim, né? Bem participativo na área do cinema e da propaganda. Né? E tu chegou a fazer curso de cinema em Nova York também? Sim, fiz um workshop de 4 semanas, agora em julho. Legal. E a Magali Fischer? Não ganhei prêmio. Magali é psicóloga, psicanalista do CEAP e da SPPA, supervisora aqui da casa também. Aqui ela tem todos os tipos. Enfim, vamos iniciar, acho que começa com o Guilherme. E é um bate-papo, se quiserem em qualquer momento interromper também. Bom, então, muito prazer estar aqui hoje também. Estamos falando sobre um filme que, na verdade, eu acho que é uma grande homenagem a todos os filmes, assim, né? Eu acho que quem viu o Cabret, ele remonta um passado do cinema, ele monta toda uma história do cinema, né? Pra gente buscar a origem, buscar que momento a gente está hoje, por que a gente faz filmes dessa forma, a linguagem, a evolução disso. Então eu acho que é um filme que muito de olhar para trás, assim, buscar raízes, buscar referências, buscar as suas histórias, assim, né? E o filme trata, na verdade, da história de um menino, né, que é o Hugo, que busca, descobrindo um autômato, descobrindo esse autômato, ele começa, coincidentemente, ele acaba encontrando a história de um dos principais fundadores da linguagem do cinema, que é o Georges Méliès, e muito dessa história que se passa no filme é uma história verdadeira, né, que aconteceu com o Méliès. Ele foi um cineasta francês do começo do século e ele teve por muito tempo a sua carreira esquecida. Assim. O Méliès, ele morreu pobre, ele morreu, acho que, se não me engano, num asilo assim, de artistas decadentes, assim, que já não tinham mais dinheiro, né? Ele não conseguiu fazer dinheiro, ele não conseguiu fazer fama com o cinema, né? Por ainda ser uma arte muito recente ainda, não tinha um público, não tinha uma indústria, não tinha uma, como é hoje, né? Então, enfim, ele teve realmente, por muito tempo ele foi esquecido e ele foi redescoberto, assim. Claro que não pelo Hugo Cabret, mas enfim, né? Depois da história do cinema se buscou isso e muito do que se fala no filme é muito verdade sobre ele, assim, né? Ele era um mágico, ele era um mágico que se apresentava nos teatros de Paris e ele, quando ele descobriu o cinema, ele foi, reza a lenda, assim, que ele foi na primeira sessão dos Lumière, que nem fala no filme, até conta essa história, que ele foi lá na sessão do filme do trem, né? Que é a primeira exibição pública de cinema. E ele se encantou com o poder da imagem, da fotografia em movimento, e pensou, dá para fazer mágica com isso. E aí ele começou a filmar coisas, assim, na verdade os primeiros filmes, os do Lumière, os filmes do Thomas Edison, eram filmes de situações
reais da vida, assim, a saída da fábrica, as pessoas saíam da fábrica e terminava. A luta de boxe era uma luta de boxe e terminava, não acontecia nada. Não tinha uma história, não tinha um enredo, não tinha uma trama. E o Méliès começou a filmar coisas, assim, e aí, coincidentemente, ele deu um azar que despertou a ideia dele. Ele estava filmando na rua, uma rua de Paris, e a câmera estragou. E aí, daí ele arruma a câmera volta a filmar, e quando ele vê o que ficou no filme, ele tem um caminhão, um carro, e aí a câmera estraga, e daqui a pouco muda o cenário, mudam todas as pessoas, e esse caminhão já não está mais, e está um outro carro, e aí ele viu que um caminhão se transformou num carro. E aí ele tem essa ideia de, então a gente consegue brincar com essa realidade, a gente consegue alterar isso. Então a gente pode ver que os filmes dele são muito parte dessa trucagem que a gente chama, né? Fazer esse truque de cena, assim, de uma coisa se transforma em outra, ele brinca com elementos que desaparecem, né? Sempre no corte, assim, né? Então ele foi o fundador dos efeitos especiais do cinema, assim, né? Que antes era uma coisa só de vida real, e aí ele começou a botar alguns elementos mais mágicos, assim, coisas impossíveis, coisas fantasiosas. Ele começou a filmar, antes dos surrealistas, seus próprios sonhos, assim, né? Coisas que ele sonhava, e ele começou a colocar isso dentro do universo que ele viu possível, né? Isso é muito interessante, porque eu acho que isso está ligado exatamente como tu disseste, a origem dele de mágico, né? E essa questão que ele começou a colocar os sonhos em filmes, e que para nós é tão importante, porque um objeto importante de trabalho para nós são os sonhos, né? Nós não, o paciente coloca, e nós juntos com os pacientes trabalhamos o sonho na análise. Isso é muito rico, porque no filme aparece o sonho do Hugo, né? Um sonho assustador, depois a gente volta e depois isso é aproveitado e ele faz com uma realidade. Então é bárbaro, e o Scorsese também foi muito genial, né, em poder aproveitar isso. E tem até uma frase no filme quando ele está mostrando o set de filmagens do Méliès, entra o personagem que é o pesquisador na infância. Ele menininho, assim, ele olha, e aí o Méliès pergunta para ele, você sabe de onde vêm seus sonhos, né? E aí ele, aqui que eles são feitos, né? Era um set de filmagens, assim, né? É muito lindo. E, então eu trouxe um filme que foi recente, assim, razoavelmente recente, que ele é uma coletânea de alguns filmes que restaram do Méliès, porque aquela história que também aparece no filme dele ter queimado os filmes, dele ter vendido para virar fábrica de sapato, aquilo é tudo verdade, assim, quando ele entrou em crise, entrou em depressão com a guerra, e os filmes dele também ficaram um pouco obsoletos, assim, né? Ele não foi um cineasta que se renovou, né? Então acho que aquela linguagem dele também acho que chegou num limite, assim, também, enquanto outras pessoas começaram a fazer outro tipo de narrativa, assim, ele se manteve, né, praticamente era um teatro filmado, né, que ele fazia, era um plano parado, onde as coisas aconteciam, a câmera não se mexia, tudo entrava e saía de quadro, né, praticamente como se a gente estivesse num teatro, assim, né. Depois, assim, logo depois, começaram a mudar, a fazer close, fazer plano e contraplano, né, então tem um ator falando, depois tinha outro ator falando, e ele nunca se preocupou com isso, assim, né? Ele fazia um teatro filmado mesmo, assim. Então... Só te perguntar, te interrompo, eu já toquei umas tábuas para as pessoas interessem. Quando eu saí do filme, obviamente, eu fui para o Google para ver a história do autômato, se era verdade, o que tinha de verdade. E ali diz que ele tinha construído. Tu já me disseste que diz ali, mas tu não sabe o quanto é verdade ou não, mas... eu não sei, eu li na internet isso também, né? Eu li na internet que ele tinha construído um autômato. Que daí eu achei muito genial. E que essa história também de ele ter tirado peças do autômato para construir a câmera também parece que é verdade, mas também não se sabe muito, né? Não se tem muito registro, assim, enfim, não sei, essas coisas que a gente lê na internet depois também. A gente fica em dúvida. Mas como a mim me serviu, eu gostei. Eu acho que é verdade.
Às vezes vale a lenda, porque é mais legal. Vale a lenda, que é o que mostra o filme também, né? E aí eu queria mostrar então, assim, também dar uma ideia de como eram os filmes da época, assim, como é que eles eram executados, né? Ele fala que tinha como é que era a projeção, como é que era o pianista do lado, então acho que é legal pra gente entender o começo dessa era do cinema, assim, do começo do século. Vou botar a legenda. Deu. Quer vir aqui mais aqui? Bonsoir. Quel plaisir d'être avec vous ce soir, ici, dans un lieu magique. C'est le théâtre du musée Grévin. Et imaginez-vous qu'il y a plus de 100 ans, en 1890, mon grand-père Georges Méliès faisait ici des tours de prestidigitation. Car avant d'être un grand cinéaste et un précurseur, il a été un grand illusionniste, un grand magicien. Il a dirigé le théâtre Robert-Houdin, tout proche, pendant très longtemps. Mais ce soir, vous êtes là pour voir des films de Méliès, des films qui ont été tournés entre 1898 et 1909. Je vous demande donc de faire dans votre tête un grand saut en arrière. Vous êtes ici au musée Grévin, dans les années 1900, et vous assistez à une représentation du cinématographe. Il y avait 3 personnes dans la salle, car le cinéma était muet, mais n'a jamais été silencieux. Il y avait d'abord un bonimenteur, c'est moi, qui racontait l'histoire et qui donnait les titres des films. Et il y avait un deuxième personnage, c'était le projectionniste qui tournait à manivelle et qui comptait parce que les films étaient projetés à 18 images secondes. Et il y avait un troisième personnage très important qui était le pianiste. Le pianiste avec nous ce soir, c'est le compositeur improvisateur Éric Le Guen. Et nous allons commencer la première partie de notre projection par un film interprété par Méliès lui-même, bien sûr, puisqu'il joue dans tous ses films, dont il est le producteur, le distributeur, l'acteur principal, le scénariste, le truquiste, l'auteur de gags. Et donc ce film, ça s'appelle Un homme de tête. C'est un film qui a été tourné en 1898, il y a près de 100 ans. C'est un film qui dure 50 secondes, mais pour nous, pour vous, ce sera 50 secondes de bonheur.
suivons. Bom, esse foi um dos primeiros filmes que ele fez, assim, né, de 1898, assim, né, então ele ainda é bem simples, assim, mas eu acho que quase todos os filmes dele, assim, seguem mais ou menos essa mesma linha, assim, de ser esse plano parado, essas trucagenzinhas de coisas que desaparecem e somem e reaparecem, né. Depois tem um filme que daí já é um pouco mais longo, assim, não sei se há tempo para isso, assim, que aí é o grande filme dele, que é o Viagem à Lua, E né. é esse que no filme do Hugo Cabret, o pai dele, Isso, é o primeiro isso. filme que ele viu e conta pro Hugo Cabret. Isso. né? Esse é o Que aí filme que mais começa a famoso, desvendar assim, do tudo. Méliès, é o grande, a obra-prima, assim, dele, que se considera, que tem uma história, assim, né, esses primeiros já não são, esse aí é praticamente um truque de mágica que ele faz, né. O Viagem à Lua tem uma história, eles embarcam Que ele vê quase um pouquinho. míssil, assim, e ele chega na Lua, assim. É que essa parte é tão interessante. Né? Que é o do desenho. É que aparece Sim, no é, desenho. né? A gente põe um pedaço, pelo Pode menos, ser. né? Porque ele também é significativo no filme do Hugo Cabret. É o próximo, né? É o contato dele com o pai, onde se desvenda os mistérios. Méliès, dans son immortel Voyage dans la Lune, en 1902. Nous avons le privilège d'assister ce soir à une réunion extraordinaire des membres de l'Institut d'astronomie incohérente. Les savants du monde entier sont réunis en congrès. Ils attendent avec impatience la communication du célèbre professeur Barban-Fouilly. Le professeur Barban-Fouilly présente à ses honorables collègues son hardi projet de voyage qui consiste à atteindre la Lune à l'aide d'un obus lancé par un canon géant. Mais il y a de la contestation dans l'air. Enfin, 5 courageux héros vont accepter de le suivre dans sa folle entreprise. Nous assistons à la construction de l'obus. La fonte du canon géant. Enfin, le jour du départ est arrivé. La rampe de lancement est installée au-dessus des toits de la ville. Era fantástico.
Le clair de terre. À l'intérieur de la Lune, la grotte aux champignons géants. Mais la Lune est habitée par les Sélénites. Prisonniers du roi de la Lune, le roi des Sélénites, nos courageux héros vont-ils parvenir à s'échapper? Décoration et réjouissance publique. En 1903, une danse faisait. Bom, então esse é o Jorge Méliès. E indo agora um pouquinho mais para a história do filme do Cabré, falar um pouquinho do outro diretor, né, o Scorsese, que é um cinéfilo, um apaixonado pela história do cinema, assim, e ele tem até uma fundação, The Film Foundation, que ele pesquisa e restaura
filmes antigos, tipo os filmes do Méliès, os filmes do começo do século passado. Né? Essa fundação não tem fins lucrativos, assim, ele investe dinheiro para poder restaurar e preservar essa memória do cinema, assim, então ele é um grande estudioso e historiador do cinema também, assim, né? Então, dentro disso, assim, a gente começa também a entender por que ele trata do Méliès, por que ele coloca em evidência, assim, esse passado do cinema, assim, né? E dentro dos filmes dele, principalmente do Hugo, tem infinitas referências, assim, não só o Méliès, mas a gente vê o Chaplin, a gente vê o Buster Keaton, a gente vê os próprios filmes do Lumière, os filmes do Thomas Edison, então tem uma sequência, assim, até depois eu separei aqui. Não sei, acho que eu estou falando sozinho. Não, então eu acho que tem essas referências, assim, eu acho que é muito também que eu acho que é um momento que o cinema vive hoje, que eu acho que fez o Scorsese dar uma olhada para trás, assim, né? Eu acho que vale lembrar que esse filme ele é em 3D, né? E muita gente aponta isso como o futuro do cinema, essa interatividade, essa aproximação, né? Essa nova dimensão que o cinema e as salas estão proporcionando, e a tecnologia está proporcionando, né? Como um apontamento de futuro, né? De para onde o cinema está indo. E eu acho que junto com fazer um filme já em 3D, que é o primeiro filme do Scorsese em 3D, ele fazer um filme totalmente voltado com a temática do passado, um filme de época, um filme que trata de um cinema mudo, que trata de filmes esquecidos, que trata, né, das origens, né, do cinema, da linguagem do cinema, da história do cinema, né? Então acho que tem esse confronto, assim, né? E mais ou menos como o Hugo busca encontrar o pai dele, assim, né? Acho que o Scorsese também está meio que buscando encontrar o pai do cinema, assim, né? Buscando as origens, buscando da onde viemos, assim, né? Então acho que esse momento e esse filme em 3D ser feito quase como um filme mudo, eu acho que é de se pensar, assim, né? De onde viemos para onde vamos, assim, né? Não sei, eu separei mais alguns trechos aqui para mostrar. Essa eu acho muito interessante, porque a mim me incomoda o 3D, e eu pensei, por que um filme assim em 3D? Não, mas é interessante isso que tu faz, esse paralelo para a gente pensar. Claro, para mim é mais tranquilo ver na minha casa, não em 3D, ou no cinema, não em 3D. Mas achei bem interessante pensar nisso. Eu também não gosto muito de filme 3D, assim, acho que nunca me conquistou muito aí no 3D. Ainda não vejo um motivo para o filme ser em 3D, mas, enfim, acho que ele está aí, né? E é uma realidade, né? Mas acho que vocês conversavam antes sobre a questão das imagens, acho que é isso que tu quer dizer, né? Que as imagens, do filme mesmo, o Hugo Cabret começa com muitas imagens e poucas palavras, né? E que, talvez sendo 3D, ainda fique ainda mais forte a questão da imagem, né? Acho que sim, acho que sim. E a coisa do cinema mudo, e ao mesmo tempo para frente e para trás, né? Que é isso que talvez o Martin Scorsese queira fazer, né? Com a tecnologia de hoje, voltar, resgatar. O Hugo é um filme bem de imagem, né? Claro que as falas são importantes, são interessantes, são diálogos bem inteligentes, assim, mas ele é super visual, né? Ele tem uma estética própria, ele tem uma iluminação diferente, ele tem uma estética visual muito bonita, assim, e ele quase que entende ele inteiro sem fala, né? Ele funciona de imagens. Assim. Inclusive, o começo do filme, até pensei que a gente pudesse deixar ali passando, mas talvez mais atrapalhe que ajude. Isso é muito interessante, porque também me chama a atenção, e logo me chamou, como são as imagens e como as imagens tocam, mais do que as palavras. Depois, aqui, preparando, eu vi sim como as palavras tocam. Mas as cenas iniciais do filme, de um longo tempo, ele vai dando assim, um recorrido do filme, e também no momento, todos vocês viram o filme? No momento em que o Hugo vai e rouba o ratinho da loja, aquelas cenas são fantásticas, porque tu visualiza, mesmo para quem não conhecesse a história do bebê, eu não conhecia, a questão assim, porque ele repreende, e quando ele pega o caderno,
leva um choque porque identifica, né, os desenhos dos seus filmes e tudo que ele diz é o Méliès, fantasmas. Né? Então aquilo já te toca de início, né? E te prende e se vê que o mundo de fantasmas, fantasias, vida e morte vai se desenrolando no filme. Eu acho que ele tem essa força, assim, né? E tu vê que praticamente essa cena, ela não tem um diálogo, assim, né? É tudo muito de intenções, é no olhar, né? E numa decupagem, né? Que a gente chama de estabelecimento de ordem de planos, assim, né? Primeiro ele olha, depois o outro olha, depois ele vê o ratinho, daí tu entende que ele quer o rato, e aí vê o homem que está ali, que é o inimigo ali na cena. Aí ele vê que o cara não tá olhando, aí ele bota a mão no rato, aí o outro, sabe? Então ele conta, né? Monta essa história plano a plano, assim, que tu não precisa, né? Vou buscar o rato, preciso daquela peça pra... Tu já entende isso, né? Isso é total herança do cinema mudo, né? De fazer a cena acontecer sem precisar dizer nada, né? Acho importante isso, só pegando um gancho aqui. Primeiro te agradecer, assim, é muito bom ter vocês cineastas aqui e acho que a psicanálise se alimenta muito da arte e vive como arte. Então essa tua descrição do que fazem, da decupagem, é muito interessante porque não se deixa de ser um trabalho que se faz junto com os pacientes, sejam eles crianças, adolescentes, adultos, na sala de análise, na sala de psicoterapia. A gente também vai fazendo um trabalho de decupagem importante junto com o paciente para ir construindo uma história. Então isso se observa no filme e por isso quando eu vi o filme, num primeiro momento eu deixei me tocar pelas emoções, mas desde o primeiro momento eu pensei, é um trabalho de psicoterapia, isso é uma lição, uma aula pra gente, assim, a relação dele e da Isabela é fantástica, depois eu separei alguns diálogos. Eu tinha um professor até que dizia que quando a gente fazia filmes era mais interessante tu mostrar em vez de contar a história, né? Porque tu contar a história parece que tu entrega, né, a graça do que tu está pensando, do que tu quer que o teu espectador pense, assim, né? Então acho que isso é... O Hugo é muito rico nisso, assim, né? Em mostrar a história. E isso... Como é que teu professor dizia? É mais interessante mostrar a história do que contar a história. E isso é interessante que eu estava falando antes que a Clarice Lispector tem uma citação que eu acho que ilustra isso e que tem que ser uma via régia para nós, analistas e psicoterapeutas do nosso trabalho, que é, já que se há de escrever, que pelo menos não se esmague com palavras as entrelinhas. Isso é fantástico, né? Isso é em qualquer lugar. Então, aqui... Também eu pensei, bom, vou escrever pouco para não esmagar com palavras, e a verdade é que o Hugo Cabret, cada um de nós vê e repercute de um jeito de acordo com as suas histórias e com as suas vivências. Né? Isso também é outra coisa maravilhosa do cinema. E outra coisa que, assim, que eu acho interessante no filme é a ambientação que o Scorsese trabalha no filme, né? Ele é uma Paris acho que é lá pelos anos 30, assim, naquele entreguerras, assim. Ele não diz no filme exatamente, mas a gente imagina porque é depois da Primeira Guerra, né? Então, mas é uma ambientação super não realista, assim, né? Uma coisa soa falso, assim, né? Parece cenário mesmo, assim, não é verdadeiro, parece assim, fantasia. É totalmente fantasioso, assim, né, o universo que ele cria. Então, eu acho que isso tem também um pouco dessa mágica, assim, né, de criar um universo, de criar um cenário falso que nem o Méliès fazia, de não se importar muito com esse realismo, assim, né, de não querer ir para uma história, um drama realista, assim, é uma coisa imaginária, assim, lúdica. Totalmente lúdico, assim, totalmente de sonho, de fantasia, Tu disseste uma coisa antes interessante ali, eu acho que vale a pena repetir, que o filme começa mais como um filme infantil o filme, eu acho que ele tem praticamente dois momentos, assim, né, a grande marca
de roteiro dele, assim, né? Que seria quando ele encontra o Méliès. E aí, praticamente, o Hugo fica num segundo plano e o Méliès, a história do cinema e o Méliès começam a ganhar uma importância que vai até o fim, que termina naquela apresentação, quase como a gente viu aqui, né? Dos filmes do Méliès, onde ele é ovacionado e tal. Então, ele começa nessa história infantil, assim, né? Que tem aqueles arquétipos bem de bem e o mal, assim, né? O policial é do mal, o menininho é do bem, né? Que até tem uma brincadeirinha, assim, de... não sei, talvez estou interpretando um pouco demais, assim, mas enfim, o Chaplin, né? O garoto, o vagabundo, né? Que tem aquelas cenas bem de fugir do policial, né? Então, isso é bem infantil, assim, né? De ter o do mal e o do bem da história, assim, de torcer pro menininho, né? Depois ele começa a se transformar num drama da história da vida daquele senhor, daquele policial. Até o policial começa a ganhar começa a se humanizar. Outros significados, assim, né? Mas e o Méliès, assim, como o fantasma do passado, né? Começa a perceber que ele não é só o velho ranzinza que bota o menininho a trabalhar porque ele tá roubando as peças, assim, né? Então ele começa a virar um filme bastante adulto, assim, né? Acho que talvez esse seja um mérito, assim, de agradar, né? Eu não lembro quem é que falou que levou crianças aqui, disse que as crianças adoraram. E acho que é um filme que agrada tanto adultos quanto crianças, assim, né? Acho que não tem muita faixa etária. Não sei, eu separei aqui mais um trecho do filme agora do Hugo, se puder botar para nós, 1h10 de filme. É quando eles estão na... Eu não saberia fazer. Foi assim que ele pensou em fazer. Você queria apresentar também uma parte do filme. Então precisaria editar, né? E é mais ou menos isso, assim, nessa levada histórica, assim, onde eles estão... Quando eles vão para a biblioteca, né, descobrir a história daquele desenho que o Alton fez, né, que é o da Viagem à Lua, né? E aí eles acabam encontrando um livro sobre a história do cinema. Imagina um livro de história do cinema nos anos 30, assim, diferente que seria, mas... E ali eles acabam, num recurso bem interessante, assim, como se estivessem folheando o livro, né? Ele acaba folheando quase um plano de cada filme importante da história do cinema, assim, né? Então, e ali tem quase todo o cânone do começo do século, assim, né? Que eu tinha dito aqui. E ele vem muitas vezes em ordem cronológica, assim, né? Dos irmãos Edison, dos irmãos Lumière, do Thomas Edison, enfim, do Griffith. Acho que a gente pode, quando passar as imagens, assim, a gente pode falar um pouquinho também sobre esses filmes. Que era o que a Magali falava na relação com a menina, né? Para mim, um pouco antes, mas eu não sei se a gente mistura, não são tantos momentos assim, mas é das cenas comoventes, assim, porque antes disso, se não me engano, na cena anterior, é um momento de muita aproximação dos dois, que ela pergunta se o pai morreu, ele diz que não quer falar sobre isso, ela respeita, né? E ela já tinha dito que adorava aventuras, porque ela também é uma menina que não tem os pais, e encontra as suas ilusões nos livros. E diz que isso ela diz depois, que o Papa George não deixa ela, ele só é rígido em relação ao cinema, né? Então, nesse momento que ela respeita, ele devolve o respeito dizendo: quer fazer uma aventura? E ele, como tem a chavezinha, ele abre o cinema e eles assistem o cinema. Então, isso para nós é fundamental no nosso trabalho, assim, a gente poder respeitar o timing do paciente e poder realmente ouvir o que eles podem e na hora que eles podem dizer. Ou seja, os pacientes, a gente tem que ir pela mão do paciente, com as necessidades dele, dar a mão, e é muito interessante porque eles inclusive dão a mão um para o outro. A gente tem que dar a mão, mas conduzindo através do momento e da necessidade do paciente. E aí se desenvolve um diálogo fantástico, porque ali, depois disso, eu já não sei se tu lembra, se é antes, assim, porque aí eles estão indo, aparece o guarda, e ela protege o menino
guarda, o que vai levar os órfãos para o orfanato. Inventa que ele é primo. Inventa que ele é primo, um protege o outro. E aí ele sai correndo, porque ela faz uma pergunta muito intrusiva, assim, do jeito que eu entendo. E aí ela pede ajuda, porque ela está sendo amassada pelos transeuntes, grita, Hugo! E ele volta, e aí começa para mim o grande encontro dos dois. E um vai contando a sua vida para o outro e tentando descobrir e ir ao encontro do que cada um precisa, assim. E todas as histórias se entrelaçam, porque ali todos se encontram, o Hugo, a Isabelle e o Méliès também, né? Então, não sei se atrapalha, mas eu acho que fica mais dinâmico misturando aqui. Depois tu passa Um pouquinho dessas antes até. Bem pouco. Aí eles estão na biblioteca. Antes ainda? Isso. Aqui. Tá. Você tá sem som, eu acho. Desligar o microfone. É o meu, será? Os dois ligados. Esse é o filme dos Lumière, dos irmãos Lumière, que foi o que, teoricamente, o Méliès teria visto, né? Tu vê que ele tem um efeito muito legal que ele coloca, né? Vem a projeção, né, em preto e branco, e é um efeito bem parecido com o que o Méliès usava, né? De sair de uma imagem e ir para outra, de trocar o ambiente, né? Mais ou menos que nem o efeito que ele usou na Lua, assim, tava a Lua, daqui a pouco aparece o projétil aquele no rosto da Lua, né? E ali é mais ou menos a mesma coisa, ele está numa tela de cinema e daqui a pouco tu revela que aquilo não é só uma imagem que a gente está vendo no filme, e sim uma sala de cinema, né? Ele faz esse corte bem parecido com o que o Méliès usava. Ah, mas que a gente tinha testado antes, agora ele não tá essa condição. Tu tinha posto no... Ah, já achei. Mas... A gente acabou de botar o som, né? Não é porque a gente desligou. Não deveria ser. Até se ligar, Vamos ligar provavelmente pra dá mais ele de novo. interferência. Liguei. Ó, faz. Identificada com filme. Tem imagem e tem legenda, né? A gente pode ser ler. pior. A gente não tem imagem. Deixa eu partir daqui então? Pode ser. Pode ler. Vai lá. Esse é o filme da saída da fábrica também. Esse filme é do Thomas Edison. São os primeiros beijos do cinema. Esse filme do Potter, que é o primeiro western, um filme americano. Esse é o do Griffith, Intolerância, o nome desse filme. Isso é lindo, os dois juntos viajando pelo mundo do cinema, E né? tu É uma vê cena. expressionismo alemão, o Chaplin, né? As Mil e Uma Noites. O filme do O Méliès. filme que a gente viu. E aí quando a É, gente você descobre dá conta. quem é o Méliès. É. Essa frase é maravilhosa. Acho que ele foi o primeiro a perceber que os filmes podiam capturar isso também. Morreu.
Tá falando com ele. É importante. E tu vê que tu não precisa de diálogo, né? Se tu vê o filme assim, tu entende tudo. Alegria. Ah, não, aqui ele tá vindo de luz, né? É, não acredito que ele tá vivo. Posso falar, não vou? Sim. Não, aquela parte mais... O filme encanta, né? Já começa bem. Eu fiquei quase falando, eu estou me sentindo uma vez fiz esses comentários de filme né, que sempre tem, tinha um cineasta, um psicanalista, e aí uma paciente minha chegou, deitou no divã e disse, eu não sei porque sempre depois de cada bom filme tem um psicanalista chato falando sobre o filme, então eu estou me sentindo a própria. Né? Dá vontade de só ver o filme e ouvir, né? E te ouvir também, que é uma possibilidade, mas voltando assim a essa questão que a gente está falando das imagens e também do conteúdo simbólico que tem nesse filme, nessa cena é anterior a isso, né? Me corrija se eu estou errado, que aí ela cai na estação. É depois. É depois? Então tá. Siga? Você seguir? Não sei, ele que manda agora. Não. Tu queres falar? É, pode falar. Porque eu acho que não é logo depois. Eu anotei essa cena aqui também, ela é 1 minuto e 20, 1 hora e 23. 1 hora e 23. Não, desculpa, esse é o sonho dele. 46 minutos e 30. Assim. Então é antes. É antes. É porque ao ela cair, é fantástico porque... Agora, que ele tá bravo com ela porque ela pergunta... Ela quer ir conhecer o Grimório. E é legal que ele também usa... A única assim, é totalmente discrepante assim, da linguagem inteira do filme. Quando ela tá caída no chão, ele usa um efeito. Olha aí, que parece o rosto dela. Isso ele não tem nada a ver com o resto do filme. Assim, é só um efeito bem parecido com o que o Méliès fazia. Aqueles efeitos de sobrepor imagem, de cortar. Que bárbaro, né? Só alguém assim. De outra área para usar. É muito interessante isso. Olha que lindo. Olha, a chave que ele acha. E aí que eles descobrem, por isso que eles vão à biblioteca. E aí ele deixa ela ir onde ele mora, né? Olha a resposta que vem. Eu vou te mostrar, então. Agora eu posso. É uma troca, né? É uma troca fantástica. E ela diz, me mostre o seu covil, não olha onde é o seu covil, assim, que eu acho que é uma referência bem ao mundo interno, ao inconsciente, assim, a casa dele, e eles vão entrando e aí vão desvendando todos os mistérios. Excepcional. Essa guriazinha é bárbara, né? E falando um pouco assim também desses símbolos assim que tem, né? O filme muito fala de relógio, ele, né, do tempo, né? Então acho que isso é super tem a ver também com esse momento do passado, né? De ter o tempo como
né? O tempo passado, o tempo futuro, né? O que ele está querendo com isso, assim, eu Uma acho. dimensão, projeção. Exatamente, né? Então, E também acho que pra gente, essa questão do tempo eu também tinha notado. Ele fala, inclusive, o Poldo, o alcoolista, né? A única coisa boa que ele faz é quando ele diz o tempo, né? O tempo tem 1 minuto, tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos. E acho que também é a questão, ele vai trabalhando com relógios, né? É o tempo que precisa para descobrir e também se sabe que perdas, dores, se precisa também de muito tempo. E o próprio tratamento precisa de muito tempo, né? Então também é uma referência a isso, assim, ao tempo da elaboração e da reparação, assim me parece. E tem a mecânica do tempo também, né? Que eu acho interessante, assim, que ele meio ele conserta os relógios, né? Ele faz as coisas voltarem a andar, né? Então acho que tem essa da mecânica os encaixes, assim, né? Uma coisa bem de como se ele estivesse reconstruindo assim o tempo a voltar a andar, né? Construindo o pai. Eu acho que sim, eu acho que tem essa. Ele diz que as máquinas que param, que estragam, perdem o seu propósito. Ah, Isso é muito fantástico. Todo mundo tem que ter um propósito e tem que se encontrar o propósito, que também é um objeto de trabalho nosso, assim, ajudar a descobrir os propósitos, e quando a gente ajuda o paciente, a gente também não pode negar que está ajudando a si mesmo, né? Então, para mim, ele faz esses ganchos essenciais. Olha que bárbaro. E esse símbolo que ele usa, nos processos do coração, que é tocar a alma, né? Mais uma referência assim, que eu acho, esse boneco, não sei, talvez seja parecido com o que o Méliès usou, mas, ou fez, mas ele me lembra muito o boneco do filme do Fritz Lang, do Metrópolis, Eu não vi esse filme. que é um filme de uma sociedade futurista, assim, do século XXI, regido por máquinas e por uma sociedade de controle, assim, pré-nazismo, assim, né? E tem um personagem que é muito parecido com esse boneco, assim, sentado nessa posição. E é um filme antigo? É um filme dos anos 20, um filme alemão dos anos 20. Angústia, que essa parte também é fantástica. Sim. Vocês lembram o que vem? Ele fica esperando e no primeiro momento não dá certo, ele se desespera. Esse diálogo também é bárbaro. É uma expectativa toda sem fala, né? Pra prestar atenção um pouquinho na decupagem dele, assim, né? De pensar em que plano, né? Então é um plano do boneco, um plano deles, um plano do boneco, um plano deles. É um planinho de conjunto para ele olha para o boneco, ele olha para a folha, né? Então acho que é bem construído, assim. Né? Isso é bem o que a gente faz, ou teria que fazer, né? Às vezes a gente se antecipa, mas é bem exatamente isso, né? E vai, depois não dá, volta. É muito fantástico isso. Essa é. E com criança a gente trabalha com brinquedos. E a palavra às vezes atrapalha. A palavra às vezes atrapalha. Tem que ser um brinquedo e uma brincadeira que diz, né? Essa é mais repetido. Que já tá achando que eu já concentrando. Olha o desespero, assim, porque... Você não entende. Pra mim, essa é das cenas mais convenientes. Eu encontro com o pai, assim, né? Ver o robô, é reencontrar o pai.
A emoção dele. Agora ele viu que é o filme, o primeiro filme que o pai viu e contou para ele. E ela também não tinha propósito, né? Ela não sabia quem ela era também, né? Foi através dele que ela se encontrou. Ela fez um encontro. Aí que eles vão atrás, vão para a biblioteca. Vocês lembram como ela descreve a biblioteca? O lugar mais maravilhoso da Terra, talvez não seja a Terra do Nunca, todos os livros. Um mundo que ele não conhecia, né? Que ele conhecia da imagem, né? E ela conhecia das letras. Se complementaram. E aí a intimidade, assim, eles têm algo em comum. A máquina do pai assina, aí esse é o nome do pai, entre aspas, dela, né? Então aqui um ponto de encontro. As histórias sempre cruzando. Obrigada. E aí é que é um ponto de partida, assim. Era a mensagem do meu pai e agora temos que desvendar. Ao desvendar a mensagem do pai, ele reencontra uma família, né? Ele deixa de ficar sozinho. Ele deixa de ficar sozinho. E o filme termina ela escrevendo no livro dizendo isso. Então o pai dá acesso, e a busca pelo pai dá acesso ele a reconstruir realmente uma história. Acho que dá para pular um pouco. Aqui. Eu tinha separado mais era esse efeito mesmo da parte da corrida. Pode. Eu tinha separado mais outra cena, não sei, Não, vai, que vai, era que daí eu me... aquela parte do sonho dele, da cena do trem, que é em isso é importante. 1h23. Tudo é importante. Que era... Eu acho que... Terminou. Não, mas deixa eu só abrir A mais. gente começou 15 minutos Não, Oi, que tá mais. Que eu acho que essa cena, assim, ela tem uma simbologia, assim, não só da história do cinema, assim, também, né? Porque ele já tinha falado ali do filme da chegada do trem na fábrica, né? Então tem que as pessoas fugiam do trem quando viam na tela se aproximar o trem, né? Todo mundo fugia do trem por não saber que aquilo era uma projeção. Então, e aí isso aí no sonho dele, quando ele derruba a chave, o trem, ele não sai da frente do trem, né? O trem sai da frente dele. Todo mundo realmente daí foge dessa locomotiva desgovernada aqui. E essa cena também ela tem no YouTube para ver o making off dela, assim, ela foi feita com um trem em miniatura, onde principalmente na cena final, quando ele explode o vitral, é tudo reconstrução em miniatura, né, que é um efeito bem comum nos filmes do Méliès, assim, né, a gente, até no filme do Scorsese aparece, ele bota no primeiro plano os peixes, né, então fica um aquário e lá no fundo ficam as pessoas, e aí parece que os peixes estão na frente das pessoas, assim, né, e maiores, assim. Então essas brincadeiras de perspectiva é muito comum, assim, né, então eu acho que... E o Méliès também tem uma cena no filme dele, que é o trem cai por uma janela, assim, que
também era esse mesmo efeito de perspectiva, assim, né? Essa parte é fantástica, um sonho de angústia, e ele se transformando no robô. Deixa eu... Olha. E é quase um sonho dentro do sonho, né? Porque ele acorda do sonho do trem com o sonho do Me outro. deu mais angústia, porque parecia que era mais real. Já era um sonho. Fiquei pensando nele ali sozinho. Ele mora sozinho, ele não tem mãe e pai. E o poder, né, é toda uma coisa dramática do sonho e todo sem palavras, assim, ele sozinho não troca, não verbaliza e a gente sente todo o tempo exatamente a angústia que ele sente. Então, vamos embora. Só mais uma coisinha que eu acho que também é interessante, assim, ele se coloca, o Hugo, numa posição quase de voyeur, espectador, assim, né, de outras pequenas histórias que são quase praticamente insignificantes, assim, na trama maior do filme, que é as descobertas, a invenção do Hugo, né, por exemplo, a história do policial com a outra, com a florista, ou daquela história da mulher que tem um cachorro, aquelas são praticamente curtas, né, dentro do filme, assim, e curtas mudos, assim, né. Ele tenta se aproximar da mulher, a mulher tem um cachorro, até coisinhas bem bobinhas, assim, né, que eu acho que isso muito remete, assim, a esse cinema do começo do século XX, assim, ela se aproxima, ela tem um cachorro, ele tem um empecilho, aí ele tenta se aproximar, ele não consegue, aí ele compra um cachorro, aí eles começam a passear com o cachorrinho juntos, assim, e isso tudo ele é de um ponto de vista escondido dele, assim, olhando através das barras de onde ele mora, lá do interior da estação, né? Então ele olha como se ele estivesse observando a vida, as histórias, assim, quase uma janela indiscreta, assim, né? Do Hitchcock, assim, onde ele olha essas histórias sem poder muito interagir, né? Acho que ele tem uma posição de espectador, assim, também, né? A gente fica vendo as histórias nas telas e só acompanha, a gente não tem muito controle sobre isso, assim. Mas que para ele eu acho que tinha um significado de construir histórias, se povoar, né? Isso que é muito significativo. E também usando essa técnica, tem um momento que é uma cena fantástica, agora não me lembro exatamente, eu acho que quando ela diz, ele rouba o caderno, ele pega o caderno dele e devolve cinzas, e a Isabela disse, vai, procura, ela disse, e quando ela diz, enfrenta, ela disse, ele não, eu garanto, ela deu a garantia que ele não tinha queimado o caderno. E aí ele corre para a casa dele nos gaúchos, começa a consertar o robô, e ali tem um, como é que se chama isso? Um jogo de cenas assim, aí aparece ele consertando os brinquedos na loja, que o cara disse, o Meliá disse com todo respeito, disse, se tu consertares eu te devolvo o caderno, ele consertando o robô e as pessoas dançando, assim. Então eu acho que é toda uma associação que se faz, pelo menos para mim, que consertar o relógio, consertar o robô, ter o caderno, ter o pai de volta, é igual à vida. Então é todo o tempo simbolizando vida e morte, assim. Sim, e a manteve vivo com a busca. Ele se manteve vivo com a busca, pulsão de vida todo o tempo. Então, nisso, o Scorsese é muito feliz. Assim, pra gente, ele traz todo um símbolo. E essa função também, acho que de pertencer, de se povoar, né? Eu acho que também é um pouco da função do espectador no cinema, assim, né? Tipo, por que a gente vai para um lugar pagar dinheiro e gastar tempo para ver uma história que se passa com outras pessoas, com outras realidades, assim, né? Então, acho que a gente... E ele ri, ele interage com aquelas histórias, mesmo não sendo deles, assim, então acho que tem uma catarse, assim, né? Acho que ele coloca coisas, assim, nessa observação dele, assim. E tem N cenas, assim, mas depois desse sonho,
quando eles conseguem, é fantástico, porque aí ele vai lá, eles conseguem, e tem que enfrentar e mostram para o mulher que existe, ele vê projetando a imagem, só quer saber disso, e ela, a mulher, a Mama Jane, faz uma referência do tipo, você passou todo o tempo negando isso, que adiantou, está na hora de enfrentar, né? Que também é uma referência que se faz. E aí ele diz, começa a se dirigir ao Hugo e diz que como ele também gostava de arrumar coisas estragadas, começa toda uma identificação. E aí ele, comovente, ele diz, olha, aprenda uma coisa, finais felizes só existem em filmes. E aí ele sai correndo sem dizer nada para pegar o robô. E aí acontece que o guarda pega, enfim, e aí tem aquela cena fantástica que ele olha o guarda e diz, você tem que me largar, é o único jeito, eu tenho que descobrir, a minha história não é bem assim, aqui eu tenho... E aí ele olha para a perna, para a impossibilidade do guarda e diz, você tem que me entender. E o guarda vai soltando, assim, isso é fantástico, por isso que eu digo a humanização, e quando tem esse encontro, quando você tem, realmente se dá, e é mais ou menos como o Meltzer diz, quando sonha junto, a gente sonha junto um sonho com o paciente, quando a gente não descreve o que aconteceu, mas sente e mais ou menos não explica, pode descrever, mas não explicar, a emoção vem à tona. E aí nesse momento chega o Meliá e busca e diz, esse guri me pertence, esse menino me pertence. Aí tem toda a história e ele mostra ali que finais felizes existem e que para nós fica assim, bom, o resgate é possível e é com isso que nós trabalhamos e as histórias mais duras e tristes têm alguma possibilidade de resgate. Então isso também eu acho que é o valor para nós desse filme, entre muitos outros. Tem a plateia. Essa é uma questão que quer dizer, a gente vem vendo a questão do cinema com uma série de quebras de paradigma. O próprio cinema em si, que da foto para o movimento, depois a cor, o som. É bem paradoxal que esse filme seja uma história do passado com uma tecnologia 3D. E vocês falaram que não gostam do 3D. E aí então eu pergunto, será que a gente não está assustado com essa nova quebra de paradigma? E a gente não gosta do 3D? Ou a gente não gosta dos atuais filmes em 3D? Porque esse a gente gostou. Né? E os outros eram ou infantis ou infantiloides. Né? Em 3D, eu estou dizendo. Então todos os grandes filmes que a gente gosta, se a gente for listar aqui 20 filmes cada um, nenhum é 3D, que são dramas magníficos em 2D. Então eu fico pensando, será que a gente não está vendo isso? E até alguém escreveu um dia, bom, o Scorsese veio mostrar como se faz um filme bom em 3D. Ou seja, a gente não vai desgostar da técnica em si, que vai se impor fatalmente. O que vocês acham disso? Eu acho que o que me incomoda no 3D é que eu não vejo muito ainda um sentido para existir o 3D. A não ser um sentido de indústria. Assim, né? O cinema estava perdendo bilheteria em público, né? As pessoas estavam vendo o filme em casa, fazendo download, fazendo... Né? E aí eu acho que eles estão começando a arrumar um subterfúgio para driblar isso e fazer com que as pessoas obrigatoriamente tenham que ir à sala de cinema. Não que eu seja contra isso, porque eu adoro ir na sala de cinema. Para mim, acho que o cinema realmente é marcado, a primeira inauguração lá com os Lumière, quando ele foi exibido numa sala de cinema, né? Antes existiam já imagens em movimento, mas que não se chamava cinema, né? Então eu acho que o cinema depende, né? Existe porque por ser uma experiência coletiva, assim, né? Mas o 3D, esse filme é um filme muito bom, que ele é em 3D, agora teve aquele filme da Pina também, que é lindo e é em 3D. Os próprios filmes da Pixar, assim, que eu acho que são fantásticos, assim, também, são em 3D. Então acho que tem muito filme bom em 3D. Só que se tu vê eles em 2D, eles são tão bons quanto, assim, sabe? Então acho que não existe ainda um grande diferencial, um porquê. Se a gente for ver esse filme alugar, eu baixei o filme para ver agora, antes de vir para cá. E vi em 2D, e quando fui no cinema eu vi em 3D, sabe? Não sei por que é melhor ter visto em 3D.
além de ter pago o dobro do ingresso. Eu acho que eu concordo contigo, assim, da minha parte, tenho medo da mudança de paradigma e uma resistência. Mas, junto a esse argumento, tem uma outra coisa, assim, eu acho que é um filme tão tocante, e eu ouvia na saída as pessoas falar, principalmente a Jojo, tu viu aquele efeito? Parecia que estava caindo aqui direto, enfim. Então, às vezes eu tenho medo que o efeito tire a essência, né? E o cinema é uma arte especialíssima, eu tenho o maior respeito e me alimento do cinema, e esse efeito não pode ser tocado, por isso é imprescindível. E acho que tu deve ter razão, acho que tem uma coisa assim mercadológica, e bom, que dinheiro deve estar movimentando isso. E eu acho que tem também, às vezes, me incomoda, assim, quando eu estou vendo um filme em 3D, que eu fico pensando que isso aqui foi feito para funcionar em 3D, sabe? Então tu já tá, às vezes tu fica forçando alguma coisa para ficar mais, pro pingo cair aqui, sabe? Então eu acho que talvez, assim, todo começo de mudança, assim, tem que se adaptar, né? Talvez quando surgiu o som, muita gente foi contra, quando surgiu a cor, muita gente foi contra, né? O próprio Chaplin não fez filme com fala depois de muito, até fazer O Grande Ditador, que foi o primeiro filme que ele fez com fala, já com 20 anos de cinema falado, né? Mas além do que, tu também tem que, não é ter os recursos agora, tem que pôr um troço que já não é teu, não te pertence. Eu ficava assim. Então, é todo um aparato falso. E pra quem usa óculos é um horror. Eu tive uma experiência muito boa ver Alice. Antes de ter o comentário aqui, a gente chamou o Jorge Furtado, ele comentou Alice, antes dele ver, ele tinha visto. E eu me lembro de uma cena do Narguilé, quando tá minhoca, tá fumando a lagarta, fumando a naguilé, e aquele cheirinho vem, assim, eu senti o cheiro. Será que é esse meu filho? Eu pude sentir o cheiro, não tinha cheiro, eu fantasiei o cheiro, eu nunca fiz isso. Então, assim, me deixou bem dentro do filme. E são dois momentos, eu acho que tem isso, mas a primeira vez que eu vi algo em 4D, foi na Disney, do Shrek, né? E aí eu achei fantástico, mas a chuva parecia que eu senti, mas lá eu estava na Disney. Então, é isso que aqui, exatamente. Eu não gosto do 3D por isso, me lembra muito essa coisa da diversão que perde a profundidade. Me lembra da Disney ali, a carruagem mexe, a cadeira mexe, o gafanhoto espeta as costas também, né? Que é 4D. Fica uma sensação no concreto, talvez, mais do que na fantasia. E esse filme é muito fantasia, né? Eu não vi ele em 3D, eu vi em casa. Eu vi em 3D, mas aí tem uma outra boa ideia, explorar os sentidos, o filme vai ter cheiro. Na Disney tem. A chuva, eles pedem. A chuva cai, mas eu não vou me sentir tão louca, né? A chuva cai. Como fazer isso? Deve ter alguma coisa no Sim, mas é que é um filme que eu fui escrever, mas eu jamais pensei em matar vocês com minhas 30 páginas escritas, eu não conseguia parar de escrever. Eu tinha começado a dizer que eu ia falar pouco, mas de qualquer maneira, achei interessante aqui que lá pelas tantas a gente está valorizando essa questão da imagem ou palavra, e foi mudo, assim, nós não carregamos, então achei que ficou num clima que combinou, assim. Mas também é interessante ouvir vocês, porque realmente tem muitas repercussões, e como eu acho que a maioria das pessoas viu esse filme, né? Eu queria só comentar que não sei se vocês sentiram isso, mas eu quando como é que diz o autônomo? O robô autônomo. A sensação que dava. É que eu me decepcionei porque a sensação que dava é que o pai ia se comunicar com ele, né? Que ia vir um recado, alguma coisa. Mas é tão bonito quando se dá conta que aquela história do pai encerrou porque veio novas histórias, né? E eu fiquei pensando, pra mim, estação de trem e de metrô, a gente não tem esse hábito tanto aqui, mas quando tá viajando, pra mim é um lugar tão mágico, assim, né? Que mostra isso, tu falou de vários curtas, porque a sensação que dá em estação de trem é que nunca para, porque sempre tem gente chegando e sempre tem gente indo embora, né? E são muitas histórias de pessoas muito diferentes, assim, que a gente observa quando tá viajando. E aí dá essa sensação de continuidade, assim, né?
Sempre vai ter um outro lugar para ir, conhecer, outra pessoa que vai Tem toda essa simbologia mesmo. Isso que a Aline está falando é essencial, porque eu acho que sim, como a gente diz, a gente não trabalha só reconstruindo uma história e a gente não só repete. Se só repete, nada aconteceu naquela análise. A gente cria novas histórias e ele realmente criou em busca também, junto com o auxílio do pai que ele tem resgatado dentro dele, e diga-se de passagem, um pai, uma capacidade de revelia fantástica e de sustentação. E eu já fiquei imaginando que a mãe também deveria ter isso, porque tem só uma cena que eu também adoro, quando ele fala dos filmes que ele ia e ele diz que ele ia com o pai e que o que o pai disse que ali no cinema era uma oportunidade de sonhar de dia. E a outra questão é que ele diz ali era o lugar onde a gente ficava sem sentir, era o único lugar que a gente não sentia falta da mãe no cinema, né? Então, isso também faz referência a mãe e pai, mas de qualquer maneira, eles perderam. Se nós ficarmos diante das tristes histórias só em cima do que foi perdido, querendo reconstruir, então tem que se dar chance para realmente construir uma nova história. Então a gente trabalha com reconstrução e construção. E isso que tu faz, a referência a trens, enfim, que a vida anda e a vida passa e as coisas vão acontecendo, é muito interessante. Pra mim, assim, uma das cenas que mais tocou, assim, acho que mais queria poder ouvir alguma coisa, porque acho que foi uma cena que me emocionou muito, foi quando o velhinho, agora o George, né, ele vai entregar de volta a caderneta pro Hugo, e aí ele abre aquele lenço, né, e tu tem a expectativa de que tu vai encontrar a caderneta ali e tá cheio de cinzas, assim. O olhar que ele faz pro George, assim, é muito emocionante, porque eu acho que é bem esse encontro também que a gente ainda não sabe o que significa, né? E aquela cena eu me lembro, assim, que foi uma das que mais me emocionou, assim, já no início do filme, né? Eu acho que tem uma esperteza de roteiro, assim, né? De colocar os elementos ao longo do filme da forma com que tu consiga já torcer, gostar e te aproximar de algumas coisas, assim, né? Tu sabe, né? Então acho que tem uma coisa de roteiro, assim, de tu distribuir as informações de formas diferentes, assim, né? Tu e o menino sabem que aquele caderno simboliza aquele boneco, o outro cara não sabe, ele só tá ali porque ele ficou bravo. Tu não sabe também nem que aquele cara é o cara que criou aquele boneco, então ele tá até, sabe? Então acho que tem uma forma de distribuir as informações, né, dos personagens diferentes que cria essas tensões, né? Então tu tá super na torcida de que precisa encontrar aquele caderno é importante, mas ao mesmo tempo tu não sabe que aquele cara lá, ele tá sofrendo porque aquele caderno simboliza o passado dele, que ele quer renegar, que ele quer esquecer, que ele quer queimar, que ele quer incinerar, né? Então acho que tu fica com essa expectativa, assim, porque tu vê aquela criança frustrada com aquilo, né? Talvez os cineastas tiram um pouco dessa emoção. Eu também chorei, foi a primeira hora que eu chorei no filme, mas eu achei também, porque o caderno continha as anotações do pai, era o encontro dele do pai, o caderno significava a vida. E ele vai lá sedento por encontrar a vida e o pai, e ele devolve as cinzas, ou seja, como eu vejo, o pai morto, né? E naquele momento ele sai desesperado, mas ainda assim é exatamente isso, é uma cena para derrubar qualquer um. Ele sai desesperado, mas segue em busca da vida, assim. E nesse momento é fundamental, porque ele sai, tu lembra? Depois disso ele se desespera, exatamente, viu assim no desespero, e ele tropeça, se encontra com a Isabel, e ela disse: ele não queimou o seu caderno. E essa garantia, essa certeza, e esse encontro de novo, encontro que a gente sempre tem que ter nas vidas da gente com os pacientes, é que ajudou também e impulsionou para que ele seguisse em busca da vida. A esperança que ela passa para ele, de seguir buscando.
Ela é o apoio emocional dele o tempo todo, né? E Que ele é o papel dela do também. terapeuta, né? E eu acho que ambos, e ele dela, porque ela também é uma menina órfã. Nessa cena, ela ela faz o papel fundamental, mas eu acho que sim, isso que tu está dizendo é muito importante, mas que ela é o apoio dele, e ele é dela, e juntos, né? E juntos, e precisava dessa dupla. Crescimento da Exatamente. Até porque ela ficava muito com os livros. Né? Era E um a partir refúgio desse dela. eram os livros, né? E a partir desse encontro ela também começa a ter uma troca. teoria e prática. Né? Exatamente. Não, eu acho que isso que tu falou da reconstrução, assim, né? Quer dizer, tu vai construindo, eu fiquei pensando que a gente tem esse a posteriori depois, assim, né? Porque no primeiro momento aquilo parece algo muito perverso do George, né? E tu sente muita raiva. E aí depois tu consegue, né, se conectar com o que era, na verdade, a representação para ele aquilo, né? Que era... Ele estava morto, na verdade, né? Então acho que a gente... Isso que tu falou que o filme vai se... Né, Ele se montando, assim. Ele significa aquele personagem, assim. Até então ele é o vilão da história, assim. Ele é o cara que botou a perder toda a expectativa, todo o sonho do menino de consertar o boneco, mas... E aí depois tu te dá conta que opa, ele não era mal, então se É que isso é o filme de cada um, assim. Eu acho que desde o primeiro momento tinha amargura e eu tinha também certeza que ele não teria estragado. E tu vê assim, o sofrimento dele, assim, a identificação. Mas isso também, a gente falou dos dois, eu acho que é o resgate no mínimo de 3 vidas ali. A dele também, porque ele parou de viver, em suma, ele teve que apagar o passado e apagando o passado ele apagava o futuro, qualquer possibilidade. Ele tinha um presente pobre. Da mulher dele também. Exatamente. A mulher dele nem tinha chance de escolha. Ela era a companheira fiel, que também é importante. Ela ajudou ele a viver essa história, né? Ela encorajou, assim como ela encorajou. E ela disse aquela frase que há pouco eu citei. Mas você ficou toda a vida negando, ela não usou essa palavra, mas o significado é esse. Isso não adiantou de nada. Está na hora de poder relembrar. Mais que dor. E ele tem, o Hugo, né, ele fala que o Hugo conversando com a menina, ele fala, tipo, isso talvez isso seja uma peça que falta para curar o Méliès, né, eles falam assim, uma coisa meio de ajudar ele a melhorar, ajudar ele a superar. Então eles têm cada um tem a sua busca, assim, né, de melhoras, assim, durante o filme, né. Então acho que isso é bem interessante, porque ele é um filme, acaba sendo um filme teoricamente infantil, né, que daqui a pouco ele começa a transformar todos os vilões, assim, em pessoas. E aí as pessoas todos começam não, mas esse policial não é tão mal, esse velhinho não é tão mal. E o que era mal realmente, que foi ruim, esse sim, é o tio, esse morreu. Ele teve o castigo. Eu queria só perguntar, qual é o nome dos filmes que tu ganhaste? O filme chama-se Elefante na Sala. E trata da infância também? Um pouquinho. Podia trazer aqui para um próximo escândalo. Essa é a minha sugestão. Das piores coisas é falar sobre o filme. Muita gente. Ainda mais contar a história, sem as pessoas terem visto. Assim. Diz assim, tem que ver o filme. Onde é que a gente pode ver? Pois não tem o filme disponível ainda para ver, porque os festivais eles pedem que a gente não coloque ou em televisão ou em internet, então não tem como botar no YouTube para disponibilizar. Só depois que termina o ciclo de festivais, assim, que dura aproximadamente 1 ano. Mas se a gente fizer uma sessão aqui, claro, né, nenhum festival vai ficar sabendo. Você quer fechar o zero. Para sessões pode, não pode estar público, assim, né? Mas o filme Elefante na Sala, ele é uma metáfora, né, que existe um grande problema e as pessoas fingem não ver, assim, né. E ele trata da vida de um menino, que seria a história dele com um elefante na sala, assim, né. Então a gente já vai te chamar porque tem menino. Se tem criança, Então tu vem pra bola que vem.
gente vê então, se Ok. quiser falar mais. Deixar o suspense. E além disso, a gente quer convidar vocês para continuar no tema das fantasias, né? O próximo Ciranda e o último do ano, que é na última sexta-feira de novembro, de novembro? Não, de outubro. De outubro, tá certo. 26 de outubro, é A Criança e Suas Fantasias. É baseado em 2 livros do Charles Kiefer para criança. Um é A Menina e o Mendigo e o outro é A Revolta das Coisas. Então, o Charles Kiefer vai estar aqui, que é escritor, professor e orientador de oficina literária, e a Ângela Barbosa, que é psicóloga aqui do CEAPA e é membro da SPPA. Né? Então, todos estão convidados. Esse será o nosso último Ciranda. Depois a gente volta em março. Obrigada a todos. Queria agradecer. Eu só queria cumprimentar a Diretoria Científica e vocês duas. E realmente é um prazer estar nessa atividade em tão boa companhia. E acho que essa é uma atividade maravilhosa do CEAP. Assim, é bom participar e acho que é uma iniciativa e é um espaço realmente para a gente pensar, criar e repensar, né, junto com a literatura, com o cinema, teatro, o nosso ofício, que é tratar e analisar, né, essa tarefa, vamos dizer, Freud, impossível, mas que é possível também com o auxílio desses recursos que ele tem. Então, parabéns e muito obrigada. É um prazer, assim, essa atividade é a atividade que a gente faz com mais prazer, porque é uma atividade que traz pessoas de fora, né? Muito bom te ter aqui, né, Guilherme? Obrigada pela tua presença e conhecer outras maneiras de pensar, assim, então, a Magali brincou que às vezes o psicanalista sem querer pode colocar palavras e reduzir a imagem. Eu acho que vocês fazem a gente enxergar algo nos filmes, assim, né, e nos livros que a gente sozinho também não ia conseguir ver, né? Muito obrigada pela presença de todos. Agradeço o convite também, acho que é muito legal, assim, a gente tá... Eu sempre gostei, assim, né, de ver filmes e depois debates de filme, eu nunca achei os psicanalistas chatos. Eu acho que quando a gente analisa filme, assim, eu acho que qualquer análise faz isso, assim, né, a gente parece que vê as coisas como se tu abrir o relógio do Hugo Cabret, assim, e ver os mecanismos, assim, né, coisa, então acho que para quem faz filme, assim, tu vê um filme de outra forma, né, então eu acho que a gente acaba cada um com o seu olhar, assim, fazendo a sua análise, assim, sobre as coisas, assim. Então eu acho que esses espaços de convívio e de discussão são sempre muito positivos e acho que todo mundo sai maior, assim, com esses projetos como esse. Obrigada.